Yalro Abraham morava em Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, aonde fica o Iraque hoje. Em Ur dos Caldeus, os familiares de Yalro Abraham vivia em uma idolatria imensa. Yalro Abraham não concordava com a atitude daquele povo. Os seus parentes zombavam dele porque ele não se prostrava perante os ídolos. Yalro Abraham sentia-se angustiado no meio daquele povo, no meio dos seus parentes. Chegou um tempo que o mensageiro de Yalro chegou a Yalro Abraham e disse: Yalro Abraham, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Mas o mensageiro não disse aonde era essa terra. Yalro Abraham, homem que tinha grande confiança em Yalro, considerado o maior amigo de Yalro. Ele pegou os seus animais, ele era possuidor de muito gado, ovelhas, era considerado um homem bem-sucedido no Oriente. Ele deixou as terras aonde habitava, colocou os seus ajudantes, os seus servos, as suas servas, os seus animais, as suas ovelhas, o seu gado, no caminho. Saiu na estrada sem saber para onde ir, mas ele tinha uma confiança muito grande em Yalro e sabia que Yalro jamais o deixava desamparado. Yalro saiu sem saber para onde. Yalro era com ele na sua caminhada. Passou muitos sofrimentos na sua vida, mas em tudo Yalro fazia ele prosperar. O pai de Yalro Abraham chamava-se Terah. E Terah era fabricante de ídolos, era idólatra. E resolveu caminhar junto com Yalro Abraham nessa viagem. Porém, no caminho, ele veio a óbito. Ficou no caminho. A pessoa que anda na idolatria morre no meio do caminho. Nas alturas do caminho, ele fica. Ele não consegue chegar aonde há prosperidade. A idolatria é uma cegueira que tira o homem da prosperidade. O homem fica sem visão, sem conhecer a luz, a claridade, a prosperidade. Ló, sobrinho de Yalro Abraham, também o acompanhou. Os dois habitaram
depois de muitas turbulências, nas terras de Canaã. Por causa de Ialro-Abraham, o Altíssimo fez prosperar os rebanhos de Ló. Mas aí, Rassatã colocou uma grande inveja e uma grande contenda nos vaqueiros, nos cuidadores dos rebanhos, porque faltava águas e pastos em alguns lugares. Ialro-Abraham chamou o seu sobrinho e disse: não vamos brigar. Se é que não dá para nós vivermos juntos, vamos nos separar. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Na esquerda irei andar. Se você for para a esquerda, na direita irei andar. Você tem o direito de fazer a sua escolha. Ló, como era mais novo, deveria ter dito ao tio que já era velho: meu tio, você faça a escolha. Mas não, ao contrário, ele disse: agora eu tenho oportunidade de escolher. Escolheu as campinas do Jordão, que eram planas e lindas, e deixou para Abraham, Ialro-Abraham, os valados, pedregais, os morros. Mas Ialro-Abraham sabia o que estava acontecendo. E Ló falou: agora estou tranquilo. Vou morar perto de duas lindas cidades, que era Sodoma e Gomorra antes de ser destruída. Foi o grande engano de Ló. Os moradores de Sodoma e Gomorra eram mau e perverso. Tomaram tudo o que Ló tinha. Ialro-Abraham, através de 318 homens armados, lutou ainda e defendeu Ló e a sua família. Ialro sempre foi com Ialro-Abraham. Chegou um tempo que Ialro ficou indignado, revoltado com a situação de Sodoma e Gomorra. Ialro resolveu destruir aquelas duas cidades. Ialro é uma coisa muito interessante. Ialro ia destruir a cidade, mas aí Ialro primeiro enviou 2 mensageiros à casa de Ló, à casa de Ialro-Abraham. E os mensageiros chegaram lá e fizeram Ialro-Abraham saber que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Ialro-Abraham fez petições aos mensageiros, levou uma conversa com eles, porque aos mensageiros tinha sido dado ordens de atender aos pedidos de Ialro-Abraham. Eles teriam que ouvir Ialro-Abraham. E aí foi aonde, de novo, outra vez, Ialro-Abraham intercedeu por Ló e a sua família. Então os mensageiros chegaram na casa de Ló
para tirar ele de lá com a sua família, obedecendo, ouvindo o pedido de Abraham. Chegando lá, disse: olha, você sai para fora porque a cidade vai ser destruída. E apressaram para eles saírem depressa. Eles saíram de lá. E Abraham ficou no seu lugar, aguardando o que poderia acontecer. E daí, os mensageiros disseram: olha, você sai depressa e não olha para trás. A esposa de Ló desobedeceu, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Há um grande perigo quando se olha para trás. É muito perigoso. Assim como Tera morreu no caminho, Sara também viveu com Abraão, mas no caminho ela também se tropeçou. É uma outra história, que quando os mensageiros chegaram na casa de Abraão, que disse que Sara, que já era velha, já tinha perdido o costume das mulheres. O mensageiro disse a Abraão e a Sara, isso aí já é uma outra história que também envolve Abraão, que ela, no tempo certo, ia ter um filho. Ela duvidou. Ela, na sua caminhada, duvidou. É o perigo no caminho você duvidar. É perigoso. É perigoso ficar com dúvida quando o mensageiro de algo fala contigo. E isso aconteceu com a mulher de Ló também. Ela desobedeceu, olhou para trás e por isso se tornou uma estátua de sal. Ficou no caminho. Tera morreu no caminho porque era idólatra. Sara, andando no caminho, quando ouviu a mensagem que ela daria um filho, duvidou. Mas quando foi repreendida pelo mensageiro, voltou atrás. Por isso não foi castigada. Mas a mulher de Ló, sair de Sodoma e Gomorra, que olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. Temos que tomar muito cuidado para não morrer no caminho. Temos que tomar muito cuidado e não duvidar das mensagens verdadeiras que Yahweh envia para você. Sodoma e Gomorra foi destruída. E só sobrou Ló e suas 2 filhas. No tempo de Noé, que o povo chama de Noé, a história tem muita mentira, mas parte é verdadeira. Ele anunciou que se o povo não mudasse a sua maneira de viver, que o povo ia morrer. Não acreditaram, disseram que ele estava louco, ele estava ficando maluco, estava doido.
E no tempo certo veio o dilúvio no mundo. Ficou apenas 8 pessoas. Noé, que o povo chama de Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Hoje estou no mundo, ou seja, o povo duvidou. E por duvidar pereceu. Hoje estou no mundo, anunciando a verdade. E muitos estão me criticando, dizendo que eu estou maluco, que eu estou doido. E andando do seu jeito. Vai morrer também. Vai perecer. Assim como Ló e as 2 filhas acreditaram na mensagem que os mensageiros passaram, dizendo: sai da cidade, não olha para trás, não pereceram. Assim também Noé e a sua família, que não duvidou, não pereceu. E agora, de novo, aqueles que ouvirem as mensagens que eu tenho gravado e colocado no meu canal Juarez C. Vital, aqueles que não duvidar não vão perecer. Essa história de Abraham tem muito a ver com a minha pessoa. E prometeu a Abraham que ele seria como as estrelas dos céus. E mandou ele olhar para cima e perguntou para ele se ele teria condições de contar as estrelas. Ele disse: não, sou incapaz. Assim será a sua descendência. Como a areia do mar será a sua descendência. A população mundial é enorme. Há um longínquo trabalho a se fazer. A promessa de Abraham é grande. E todas as nações pertencem a ele. E chegará o momento que ele governará todas as nações. E todas as nações terão ele como pai, que na verdade pai é só Yahweh. Mas as nações vão ter um grande respeito por Abraham. Porque Yahweh colocou Abraham como maioral das nações. Você pode me perguntar, irmão Juarez, isso é já? Eu digo não. Há um grande trabalho a se fazer. Assim como no tempo de Sodoma e Gomorra saíram 3 pessoas. Assim como no tempo de Noé saíram 8 pessoas daquela situação. Agora, nesse tempo, sairão poucas pessoas dessa situação. Mas essas poucas pessoas serão utilizadas para fazer um grande trabalho que você nem imagina, para restaurar, para salvar toda a população mundial.
Cada caso é um caso e o trabalho é longínquo. E Alvo é o Pai de nós todos e sabe o que fazer com cada um de nós. E Alvo Abraham será colocado como cabeça das nações. Quando será isso? Vamos aguardar. No tempo certo, nós entraremos numa situação de conforto para fazer um trabalho que os homens e as mulheres nesse mundo jamais imaginam. Olha, e algo é precioso, está comigo e está também com aqueles que querem viver fora da idolatria e entrar no reino perfeito e reinar com ele para todo sempre. Que assim seja. Que tudo seja feito para louvores do precioso nome Yahweh. Que assim seja.